Durante esse mês nós estamos falando a respeito de proteção à família, de condutas dentro do lar. Tem sido mensagens voltadas para a edificação do nosso lar e da nossa família. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu tenho observado, tem sido uma fonte de problemas e destruição, que é justamente fechar as brechas sobre a sua família. E eu quero orar, porque há muitas famílias que deixam brechas, e as brechas é por onde o ladrão entra, rouba, mata e destrói. Pai, me ajuda a ministrar esta palavra, para que ela possa fortalecer o coração dos meus irmãos e o meu também. E saímos daqui, Senhor, confiantes de que somos mais que vencedores através de Cristo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei se acontece com você, comigo, acontece quando eu leio certos trechos da palavra de Deus, eu tenho uma convicção de que a vida com Deus é uma vida vitoriosa. Você começa a ler alguns trechos da palavra de Deus e você começa a dizer, não, eu nasci para ser feliz em Cristo Jesus, eu nasci para ser vitorioso em Cristo Jesus, e eu quero apenas recordar alguns trechos. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia, mas eu quero apenas lembrar algumas coisas assim importantes. Por exemplo, vem comigo aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, vamos lembrar aqui um texto que é muito falado, mas que a gente tem que saber que é uma promessa de Deus para todos aqueles que creem. Romanos 8 e 37, que diz assim: em todas estas coisas, porém, o quê? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você vê o versículo 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? Todas as coisas. Olha, a Bíblia diz que somos mais que vencedores, que Deus dará todas as coisas que a gente precisa, e a gente poderia arranjar aqui muitas e muitas promessas só nesses 10 versículos que envolve esse contexto aqui. Mas vamos lembrar outra passagem que nos dá a certeza, a sensação de que a vida com Cristo é uma vida vitoriosa. Marcos 9, 23, vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 23. Eu estou indo assim, saltando, só para mostrar a você que não é uma utopia, não é uma promessa de pastor que não tenha fundamento. Jesus falando, ele disse, deu uma resposta aos seus discípulos a respeito da fé, que uma pessoa que às vezes tem posses, tem dificuldade de ter, porque o seu dinheiro resolve tudo, e às vezes a pessoa não usa a fé, e ele dá uma resposta que ele diz assim, versículo 23, Marcos 9, 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Isso dá uma sensação de vida vitoriosa, sim ou não? Tudo é possível ao que crê. Poxa, quando eu leio isso, eu disse, caramba, a Bíblia está me dando segurança a respeito de que a vida é uma vida vitoriosa. Quer ver aqui em Marcos mesmo, um pouquinho à frente, capítulo 10, versículo 27, vem aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, que diz assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens, o quê? Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível, tudo é possível. Vamos lá agora ver o apóstolo Paulo usado pelo Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios 1 e 22. Efésios 1 e 22.
Olha só que coisa tremenda isso aqui. Olha a autoridade que Deus dá à sua igreja. Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Está falando de Jesus, que tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Para ser o quê? O cabeça sobre todas as coisas. Se você ler o texto, diz que é no céu e na terra, irmãos. Esta autoridade de Jesus é nos céus e na terra. E sabe o que ele faz com este poder todo que é dado a ele? Ele faz o quê? Deu a igreja. Meu Deus! Todo o poder que foi dado a Jesus no céu e na terra, ele deu à igreja. Eu não sei se você entende. A Bíblia está dizendo, quando eu coloquei essa frase aqui, Cristo em vós, a esperança da glória, como uma frase inspirativa de um texto bíblico, é porque a Bíblia diz que realmente, se nós estivermos nele, e ele estiver em nós, e as suas palavras estiverem em nós, nós pediríamos o que quiséssemos e seria feito. Só que, quando a gente lê tudo isto aqui que parece um sonho para alguns, ou para a maioria, e olhamos a nossa vida, verificamos uma distância entre essas promessas de vida vitoriosa, de uma igreja poderosa, de que tudo é possível ao que crê, de repente nós olhamos e a gente está derrapando em cima de alguma situação que a gente não consegue vencer. E por quê? É simples. É porque, irmãos, há brechas que estão abertas e que precisam ser fechadas para que este poder de Deus haja na sua plenitude na nossa vida. Não é que você não vai ter lutas no mundo, mas tem de bom ânimo. Eu venci e Jesus em você também vencerá. Diga glória a Deus. Então, nós temos que examinar essa questão das brechas, porque você sabe que às vezes uma estrutura de concreto, quando ela começa a ser minada pela água, ao longo do tempo, uma estrutura de concreto é capaz de desabar quando ela começa a ser minada pelas brechas. Brechas que não são fechadas, a água começa a ser corrente, e aquilo vai ao longo do tempo trazendo uma corrosão ao ferro, ao concreto, e daqui a pouco você tem notícia que houve um desabamento. Por que houve um desabamento? Porque havia uma brecha que não foi tapada e ela foi corroendo. Então, eu quero falar sobre isso porque, mesmo diante dessas promessas, há situações que não se resolvem. E parece que as nossas orações são impotentes. A gente ora e parece que a resposta não vem. Porque há coisas que não dependem somente de oração. Depende de atitudes para que aquilo não mais aconteça. Né? E eu quero começar com uma frase, quando Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Nós às vezes pensamos que essa frase é só para quando a gente não era crente, quando nós não estávamos na igreja. Eu conhecia a verdade, agora estou em Jesus, sou nova criatura, e acabou os problemas. Irmãos, as verdades divinas foram reveladas a nós, continuam sendo reveladas a nós, e ainda serão reveladas a nós, porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Então é um processo. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Diga glória a Deus. As verdades divinas também, elas são reveladas, foram reveladas no início, estão sendo, tanto é que é muito comum um pastor pregar várias vezes sobre o mesmo texto, e no mesmo texto ele encontrar novas revelações. Eu tenho textos que eu já preguei de ângulos diferentes, o mesmo texto, porque a revelação de Deus, ela sempre vai se renovando. Então, a verdade, às vezes, precisa entrar em alguma área da nossa vida para fechar brechas, para nos libertar de certas coisas que estão permitindo essa brecha aberta. Há coisas que na nossa vida só serão vencidas por esta revelação da verdade. Diz assim: olha, eu pensava que não tinha nada demais, eu pensava
que isso não tinha problema, eu pensava que isso era assim e isso é assado. Então, nós precisamos entender que o diabo não pode entrar na nossa vida se não houver brechas. Mas se houver brechas, ele entra. E é importante você entender isso. Satanás não pode entrar na sua vida. Essa é a lei número 1. Ele não pode tocar em você. Um crente que vive com Deus jamais pode ser endemoniado, porque se ele tem o Espírito Santo, o demônio não entra. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Mas, ouça bem, se a pessoa deixar brechas, de alguma forma o inimigo começa a contaminar aquela pessoa. E essa contaminação, ela vem pelos 5 sentidos. Você sabe que os seres humanos normais têm quantos sentidos? Diga, 5 sentidos. As mulheres têm 6. Né? Então, você já viu falar que a mulher tem o 6º sentido. Eu não sei para que serve esse 6º sentido, mas a verdade é que a mulher tem uma sensibilidade em áreas maior do que os homens. Mas a verdade é que nós temos 5 sentidos. Né? Vamos lá? Olha, quando você sente é o quê? Tato. Né? Toda a informação que nós temos na nossa mente entra por esses 5 sentidos. Tudo que está no mundo exterior, tudo que nós nos informamos no mundo exterior, entra na nossa mente por esses 5 sentidos. Então, ora, se toda a informação que nós temos dentro de nós entra pelos 5 sentidos, ou pela audição, ou pela visão, ou pelo paladar, ou pelo tato, né? O que vai acontecer? Esta é a fonte de entrada para a nossa mente. Você entende isso? Diga glória a Deus. E os ataques de Satanás é aonde? É aonde? É na nossa mente. A Bíblia diz que as tentações, elas acontecem aqui, irmãos. Uma pessoa pode estar num lugar tranquilo, sereno e sendo tentado. Porque a tentação é algo que acontece na nossa mente. É algo que acontece dentro de nós. E, obviamente, assim como as informações do mundo exterior entram através dos sentidos, as informações que o inimigo lança também na nossa mente, ele também lança através desses 5 sentidos. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo tem que ser consagrado a Deus. Diga glória a Deus. Você entende por que da consagração do corpo? O corpo, a Bíblia diz, é o templo do Espírito Santo. O corpo é a habitação de Deus. Diga glória a Deus. E a entrada neste templo, ela tem que ser preservada, guardada. Nós temos que saber o que a gente está ouvindo para não contaminar o nosso coração. A gente tem que saber o que a gente está vendo na televisão, na internet, o que a gente está procurando ver, porque essas contaminações, ela vem através dos 5 sentidos. Como é que uma pessoa vai ter uma vida separada, uma vida santa, uma vida de comunhão com Deus, vendo pornografia, assistindo pornografia? Você acha que a mente dela vai estar cheia de quê? De pornografia, porque pelos sentidos entra. Como é que uma pessoa vai ter a sua vida santificada, se ela sempre está emprestando seus ouvidos a comentários, a críticas, a fofoca, a isso e aquilo? A sua mente começa a pensar em torno daquilo que ela escuta. E eu poderia falar assim a respeito do olfato. Ah, pastor, mas o que o cheiro, né? O cheiro pode fazer para me contaminar? Às vezes a gente usa uma expressão assim: isso não está me cheirando bem. Claro que não está falando do olfato, mas ouça, muitas vezes você é contaminado até pelo cheiro, né? Vou dar um exemplo. Eu estava um dia desse no metrô, e um camarada com a mão levantada, um CC poderoso, que parecia uma bomba atômica, e ele me fez pecar, irmãos, porque eu não aguentei. Eu disse, era tão forte que eu comecei a sentir vontade de vomitar, e eu disse,
Mas que miserável é esse que não toma banho. Já pequei. Já pequei. Desci na próxima estação, estou falando sério. Tive que descer na outra estação que eu não aguentei. Estou dando uma prova testemunhal que até o olfato contamina a gente. É verdade ou não é? Amém? É, pastor, é. E o paladar? Você vai num restaurante, paga uma grana pela comida, aí quando vai comer a comida está o quê? Estragada. Aí você diz, glória a Deus. Né? Eu estou para ver o santo que diga isso. Está pagando caro uma comida e a comida vem estragada e diga, oh, louvado seja o nome do Senhor. Tem algum crente tão espiritual aí? Ou você diz, logo, cospe tudo, diz, poxa, está estragado, né? E reclama, e dependendo da tonalidade da sua reclamação, você acaba pecando. É verdade que eu estou falando? Diga amém. Estou mostrando para você que os 5 sentidos e são vias de contaminação. Por isso, a gente tem que ter cuidado com aquilo que está entrando na nossa vida, irmãos. E uma das primeiras formas de vigiar as brechas que entra e contamina o nosso coração, que rouba a fé, que compromete a fé nas promessas, que compromete o cumprimento dessas promessas na nossa vida, é a questão de guardar os nossos 5 sentidos voltados para as coisas de Deus, né? Às vezes, você está num lugar, num ambiente de trabalho, e você é surpreendido com aquela piada suja, né? E aí, muitas vezes a gente acaba embarcando naquilo também, e acaba se contaminando também. Essas coisas, elas vão minando, porque a Bíblia diz que o povo de Deus foi um povo a viver em comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo não participa dessas picuinhas, dessas coisas. Então, naquele momento, a gente permite enfraquecimento da nossa fé. Dá para entender o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Então, estou mostrando primeiro essa questão de fechar as brechas por aí. Mas a brecha também não é só fechada por aí. Muitas vezes há uma brecha aberta por causa do não arrependimento. A falta de arrependimento é uma brecha constante para a entrada de Satanás. E ele entra como? Ele entra com o ressentimento. Você, quando não perdoa, você deixa um canal aberto e ele sempre vai soprar. Fulano fez isso com você, fulano fez aquilo. E aquilo vai sempre turbar, trancar, amargurar o teu coração. Então, uma das coisas que fecha as brechas é quando você confessa um pecado, se arrepende do pecado e pede perdão. Se há uma coisa que o diabo não resiste, é a confissão. Por isso a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para serem curados. Quantos já leram isso na palavra? Confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis curados. Então, uma das formas de fechar esta brecha para a entrada de Satanás, pastor, mas nós estamos falando sobre família. Mas quem é você? Você faz parte de alguma família? Se você for contaminado, a sua família vai ser contaminada por tabela. É verdade isso? Diga glória a Deus. Então, nós temos que começar a fechar essas brechas em nós, né? A falta de arrependimento, pessoa que faz, ela não se arrepende. Então o diabo diz, bom, eu percebi que ele não se arrependeu. Se ele não se arrependeu, ele está propenso a fazer de novo. Porque quando não há arrependimento, irmãos, nós novamente repetimos o mesmo pecado várias e várias vezes. A prova do arrependimento é a mudança. Diga glória a Deus. Como é que eu sei que uma pessoa se arrependeu? É quando ela muda. Muda a sua conduta, muda a sua forma de agir. Eu fazia assim, eu estou arrependido e eu mudo. Mas se eu fico insistindo, voltando a fazer, na verdade, eu estou tendo remorso. E aquela brecha continua aberta, e essa brecha aberta da falta de um arrependimento sincero, ela vai fazer com que se repita situações novamente. Outra brecha que nós temos que ter cuidado para fechar é
a questão de perdoados, pecados não perdoados. Eu sei que perdoar é uma das coisas mais difíceis que tem. Pedir perdão é difícil, mas eu acho que é mais fácil do que perdoar. Porque perdoar é uma decisão. Hoje foi falado aqui pela minha esposa pela manhã, na pregação da manhã. É uma decisão que eu tomo. Independente se você merece, se você não merece, se você é preto, se você é branco, se você fez, se você não fez. Eu, por uma questão de inteligência, diga inteligência, para não ficar comprometido com a minha vida espiritual com Deus, eu resolvo perdoar. Eu digo que perdão, antes de tudo, é um ato de inteligência. Porque se eu sei que se eu não perdoo, eu fico com uma brecha aberta. Se eu não perdoo, eu estou sendo contaminado por aquela falta de perdão. Se eu não perdoo, eu mesmo estou sendo entregue nas mãos dos verdugos, como o próprio Jesus ensinou, que quando a gente não libera perdão, a gente é entregue nas mãos do verdugo, a gente começa a sofrer. Então, antes de tudo, perdoar é um ato de inteligência. Eu digo, não, eu vou perdoar porque eu não quero carregar um verdugo me torturando o tempo todo, me lembrando o tempo todo. E quando você toma essa decisão de coração e que o diabo vem lembrar, fulano fez isso com você, você tem uma resposta para ele, eu já perdoei. E ele, se ele tem, eu não sei se ele tem, ele perde o rebolado nessa altura. Ele diz, não dá, eu não posso mais ficar atormentando ele. A brecha foi fechada. Então, deixar uma porta aberta, deixar uma brecha aberta, ela é a brecha de entrada de demônios, irmãos. Ouça bem, o demônio entra na nossa vida por essas brechas. Pastor, pode um crente, não estou falando de ficar endemoniado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o demônio começar a confabular na sua mente, no seu coração, com mágoas, com rancores, com ódio, e isso contaminar você a ponto de você perder a alegria, perder a fé, perder a paz, perder a confiança na palavra de Deus. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então, a contaminação dele é nesse sentido. Você não vai ficar possesso, não é isso que eu estou falando. Quando eu digo que o demônio entra, ele entra porque ele encontra um ângulo de diálogo aonde você está permitindo no seu coração que aquilo aconteça. E eu vou dizer uma coisa, é bíblico isso? Você lembra de Pedro? Quando Jesus fala que precisava morrer na cruz, e que ele iria morrer, que iria ressuscitar, aí Pedro logo levanta, Senhor, de maneira nenhuma. Por quê? Ele falou isso, e Jesus volta para Pedro e diz assim, arreda Satanás. Parecia uma coisa boa, né? Mas na confabulação que Satanás estabeleceu no coração de Pedro, enganou ele, colocando nele sentimentalismo para demover Jesus daquele ato crucial que era a morte na cruz, que era a nossa redenção e a vida eterna. Diga glória a Deus. Então Satanás deu um entendimento errado a Pedro, de que aquele gesto dele, de não permitir, dizer, não, Senhor, conta comigo, se vier, eu vou estar lutando. Na verdade, aquilo tudo, irmãos, foi um engano do diabo, distorcendo o entendimento dele, da necessidade de Jesus morrer na cruz. E ele vai, e é usado, Jesus discerne, e diz, arreda Satanás. Então, Pedro andava com Jesus, sim ou não? Comia com Jesus, sim ou não? Dormia, acordava com Jesus durante 3 anos. Então, se ele foi usado pelo inimigo, quem mais não pode ser usado pelo inimigo à nossa volta? Então, você tem que discernir essas coisas e perceber que muitas vezes o inimigo quer entrar por uma brecha, né? Eu poderia falar aqui da desobediência. Uma pessoa que vive em desobediência a Deus deixa uma brecha tremenda. Eu poderia falar das mágoas, que são outro tipo de brecha. Eu poderia falar do medo. Olha, você não tem que ter medo de nada, porque quem está com Cristo já venceu a morte. Diga glória a Deus. Se o pior te acontecer, Jesus está contigo. Esta convicção espanta o medo. Eu poderia falar de outras brechas, o adultério.
Irmãos, o adultério não é nenhuma brecha, é um rombo. Porque uma pessoa que comete adultério, ela deu sinal verde e ainda fez assim para Satanás: pipi, pipi, pode entrar à vontade. Porque o adultério nada mais é do que uma avenida aberta, não é uma brecha, para Satanás se estabelecer o seu trono dentro do casamento. Então, uma pessoa que acha que vai cometer adultério e não vai acontecer nada no seu lar, que não vai nada acontecer nada no seu casamento, se engana, porque a não ser que a pessoa se arrependa, peça perdão e mude, diga glória a Deus. A prova do arrependimento é a mudança. A mudança. Então, experiências sexuais para aqueles que são solteiros. Ô pastor, sabe como é que é? Eu não resisti. Meu amigo, você vai ser manietado pelo diabo. A sua autoridade vai se perder. Aquela autoridade que nós lemos, que todo poder foi dado no céu e à terra, e Jesus deu à igreja, esse poder se perde justamente nesse momento, porque você está manietado por uma situação de pecado. Então, essas brechas têm que ser fechadas. A Bíblia diz ao diabo, resistir ao diabo e ele... Agora, quando você tem brecha, você pode resistir à vontade que ele não sai. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Por quê? Porque eu estou autorizado a entrar com essa brecha. Essa brecha me autoriza. Ouça. A única coisa que fecha brecha é a mudança em relação àquele pecado, aquela mentira, aquela fofoca, aquela ambição, aquela mágoa. Uma vida de pecado autoriza os demônios a entrar na vida da pessoa. Vou repetir aqui. Uma pessoa que vive, não é, irmãos, eu cometi um pecado hoje, pastor, o demônio vai entrar. Não, não é isso que eu estou falando. Porque todos os dias nós cometemos algum pecado, pela nossa fraqueza. Não é isso. Eu estou falando aquela situação que não muda, que se repete. Eu sempre digo que antes de Deus permitir que Satanás entre na vida de um filho de Deus, ele vai avisando, vai acendendo uma luzinha amarela, vai acendendo uma luz vermelha, e a pessoa, não aconteceu nada, não aconteceu nada, 2, não aconteceu nada. Quando a pessoa vê, ele vai e tira o tapete da pessoa, e aí tudo vai abaixo. Ouça, uma vida de pecados autoriza os demônios a entrar na vida de uma pessoa. Eu queria que você lesse comigo aqui Romanos, capítulo 6, versículo 1. Vem aqui comigo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Pastor, eu vou continuar no pecado para ter bastante graça. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, então eu vou pecar bastante para... Eu estou falando porque tem doido que interpreta a Bíblia assim. Irmãos, está errado. A interpretação não é essa. Ele diz assim, versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados o quê? Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, o quê? Sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós de que maneira? Em novidade de vida. Novidade de vida é uma vida que eu fujo do pecado. Aliás, eu quero dizer aqui que ao diabo a gente resiste, ao pecado a gente foge. Olha, você quer ver uma brecha
que você tem que proteger o seu lar, cuidado quem entra na tua casa. Não abra a porta do seu lar, do seu ninho de amor, da sua esposa, dos seus filhos, a qualquer pessoa, não, irmãos. Eu amo muito, muita gente, mas eu sou muito reservado. Nem todo mundo frequenta a minha casa. Por que, pastor, sou metido? Não. É porque eu tenho que ter cuidado de quem entra na minha casa. A maioria dos adultérios são com amigos. São com pessoas próximas. Por causa da intimidade. Será que estou falando uma verdade? Então eu tenho que ter muito cuidado. Mulher de Deus, veja lá quem está entrando na tua casa. Homem de Deus, veja lá. Eu sou muito criterioso com isso. Tanto é que eu entro na minha casa e a coisa que eu mais gosto quando chego em casa, adivinha o que é? Aí alguém vai dizer assim, levantar a panela para ver se tem comida. Às vezes eu faço isso, né? Mas a coisa que me dá mais satisfação é quando eu tiro a roupa, tomo um banhozinho e boto o meu pijama, né? E vou ver televisão lá com a minha esposa, brincar com minha filha, com meus filhos se estiverem em casa. Porque a minha casa é o meu jardim. E eu não posso ficar, irmãos, permitindo qualquer pessoa entrar. Porque há pessoas que entram com espíritos. Que espíritos é esse, pastor? Ela está contaminada de coisas e acaba deixando essa contaminação dentro da sua casa. Cuidado. Proteja. Tenha esse cuidado. É um alerta como pastor que eu dou aqui. Então, eu e minha esposa temos uma prática aqui na igreja. Se aqueles membros mais antigos, que nós já estamos na caminhada há algum tempo, mas normalmente eu faço o gabinete com os homens e ela faz com as mulheres. Ah, pastor, eu quero um gabinete. Tudo bem, não tem problema. Faz o gabinete com a minha esposa. Nós temos cuidado quanto a isso. Estamos sempre atentos a estas coisas. Porque, ouça, chega aquela desiludida, aquela mal amada, desprezada, e encontra o seu maridinho bonitinho, um homem de Deus, um homem correto, trabalhador, e começa a se queixar com ele. Aí seu marido, bobo, vai lá, abre o olho, minha irmã, fecha as brechas. Eu tenho uma técnica infalível quanto a isso. A pessoa começa a chegar, papapá, eu começo logo a falar versículos bíblicos. Porque eu descobri que o diabo não resiste à palavra de Deus. E se alguém chega para você com uma intenção maligna, e você começa a falar biblicamente com a pessoa, a palavra de Deus, aquele mal, aquele sentido mal, aquela intenção mal, começa a ser brecada ali. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Ele não usou palavras dele, ele disse, está escrito. Ah, pastor, eu vou passar por um Bíblia fanático. Eu prefiro passar por um Bíblia fanático do que deixar uma brecha dessa aberta que vai entrar e arrebentar com a minha vida. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Então você tem que, ora, se posicionar. Olha, o diabo não resiste à palavra de Deus. Qualquer pessoa com intenção maligna que vem contra você e você começa a falar nos oráculos do Senhor, falar o que a Bíblia diz, ela vai dizer, não dá não. Esse cara é muito Bíblia, muito crente, não dá para mim não. E aquele mal que está na pessoa, sem ela perceber, a faz desviar ou o assunto ou mudar o comportamento. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então,
ouça, aqui mesmo em Romanos, se você vir aqui comigo no versículo 15, aqui capítulo 6, versículo 15, diz assim, olha só. (15 e 16). E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ô pastor, graças a Deus que eu nasci no tempo da graça. E agora, a graça de Jesus... Cuidado, meu irmão. Olha só o que diz a Bíblia. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para... Você, quando se oferece ao pecado, você se torna escravo do pecado. Assim como você se oferece a Cristo, você se torna servo de Cristo. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregues. E uma vez libertados do pecado, diga, libertados do pecado, foste feitos o quê? Servos da justiça. Então, ouça, meus irmãos, esse negócio de botar na conta da graça, e eu vou pecar e Deus vai me perdoar, cuidado, isso é uma armadilha, isto é uma brecha, esse entendimento é uma brecha. Ah, vou fazer e depois Jesus me perdoa. Cuidado, porque se você tem isso em mente, na verdade você já está se tornando escravo do pecado. E a Bíblia diz que você está se enganando, você está se enganando. E ao se enganar, você sai debaixo dessa graça maravilhosa de Deus. Por isso que a Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo. Examine-se como? Diante da palavra. Como é que eu me examino? Como é que eu vejo se eu estou bem vestido ou mal vestido? Quando eu chego na frente de um espelho, eu olho, vejo se está penteadinho, se está certinho, se as calças estão caindo. Deixa eu acertar aqui, né? Estou olhando ali e tal, melhorou agora. Como é que eu faço isso espiritualmente? É quando eu pego a Bíblia e eu começo a examinar a Bíblia e comparar o que eu estou fazendo com o que a Bíblia diz para eu fazer. Na medida em que eu vou olhando o que a Bíblia diz para fazer o que eu estou fazendo dela o meu espelho, diga glória a Deus. E eu tenho condições de enxergar a minha real situação espiritual. Então, você muitas vezes começa a se envolver com impurezas. Eu vou ler alguns outros versículos que começam a contaminar a sua vida. 1 João capítulo 3, vem aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Estou falando sobre fechar as brechas. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado, procede de quem? Eita. Vamos de novo? Aquele que pratica o pecado, porque o diabo vive pecando, desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir, diga destruir, as obras do diabo. Sabe o que eu estou fazendo aqui esta noite, pregando a palavra de Deus, e ensinando a você a fugir dessas situações? Nós estamos tapando a brecha e nós estamos destruindo as obras do diabo, porque ele não resiste à palavra de Deus. E na hora que você recebe a palavra e começa a praticar, você começa a destruir as obras do diabo na sua vida. Mas se você quiser, porque se você não quiser, nem Deus vai te obrigar a isso. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Você tem que estar convencido que vale a pena obedecer a Deus. A Bíblia diz que o fim do pecado é a morte. O fim de uma vida de pecado é a morte.
é a morte espiritual, é a morte emocional. Você já não sabe quem é emocionalmente. Pessoa que anda com um, que anda com o outro, que anda com um, no final ela nem sabe quem é mais, ela nem se conhece mais. E é a morte física muitas vezes, porque como eu disse aqui no intervalo, o pecado envelhece, o pecado ele traz dores tremendas sobre a vida das pessoas, que vai doer na alma e no corpo. Eu queria que você também visse aqui 1 Pedro, já que a gente está pertinho aqui, vem aqui, 1 Pedro, volta um pouquinho aí, capítulo 5, 1 Pedro 5, 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Todo mundo comigo? Vamos lá? Sede sóbrios, diga comigo, sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria, irmãos? Aquela pessoa que não está dopada, alcoolizada, né? Pessoa sóbria é aquela que anda com os pés no chão e ela está com a sua capacidade de raciocínio plena, ela está sóbria. Então a Bíblia diz que a gente tem que ser sóbrio. E eu vou dizer uma coisa para você, ouça o que eu vou falar. Há uma coisa que entorpece a nossa vida que não é cachaça, nem uísque, nem droga fumada, ou injetada, ou cheirada. Tem uma coisa que nos deixa meio loucos, que deixa meio fora de si, que nos faz fazer compras desnecessárias, que nos leva a tomar decisões e assumir compromissos errados, chamada emoção. A emoção, ela na dose errada, ela se torna um instrumento de torpeza. Eu já contei a história daquele cara que vende livro, bate lá na casa da irmã, né, e tal, e os irmãos vivem com muita dificuldade, e o camarada vende um sonho ali, porque essa enciclopédia tem isso e tem aquilo, e seu filho vai precisar daquilo, ele cria as necessidades, ele fala como será a solução, e no final a mulher compra o raio, né, da enciclopédia, e fica toda feliz, e no final do dia, quando o marido vem do trabalho, meu amor, tá, olha, hoje eu fiz um negócio muito legal. Sim, mulher, o que houve? Eu comprei enciclopédia. Enciclopédia, mulher? Nós estamos sem dinheiro para pagar o aluguel, irmã. Esse mês a gente não sabe como vamos pagar o aluguel, e você comprou enciclopédia? Aí eu comprei, porque... Aí a pessoa começa a perceber que foi levada pela emoção. Eu poderia falar da pessoa que se torna fiadora de outra pela emoção. Eu poderia falar de compromissos que você assume, porque a emoção, ela na dose errada, ela nos torna entorpecidos. E a gente perde essa sobriedade de estar com o pé do chão e avaliar as coisas com uma certa clareza, com uma certa objetividade. Então, a Bíblia diz, cuidado, porque Satanás não vai derramar um litro de cachaça na sua boca para você ficar torpe. Não, a torpeza, a forma de entorpecer uma pessoa, de entorpecer a pessoa que Satanás usa, é a emoção. É daí que nascem as paixões erradas. Quantas pessoas destroem a sua vida por uma paixão? Você sabe que paixão é um estado momentâneo de demência, né? E há pessoas que jogam o seu casamento pelo ralo, por um momento de emoção, de paixão, que depois a pessoa acorda e diz, meu Deus, o que eu fiz? Você estava justamente, não estava sóbrio, você não se deixou caminhar com os pés no chão, a emoção, né? E tem quem gosta de... Tem uma música que diz assim, do Tim Maia, tudo vai ficar por conta da emoção. Quantos já lembram dessa? Alguém lembra dessa música? Como é que é? Como é que é? Eu escutei. Faz de conta que ainda tudo vai ficar por conta da emoção. Eu vou.
estou na emoção. Aí daqui a pouco, passou aquele momento de embriaguez, e aí a vida segue na sua rotina. O que eu fiz? Meu camarada, a Bíblia diz, sede sóbrio, e diz também, seja vigilante. Vigilante significa, eu tenho que estar atento. Ouça, quando algo novo acontecer, é uma das coisas que eu aprendi. Nós temos um ritmo de vida, e de repente surge uma coisa nova. Eu tenho que começar a verificar se aquela coisa nova, aquela ideia nova, aquela mudança brusca, se aquilo é uma revelação que Deus está dando para algo que Ele quer acrescentar à nossa vida, ou se aquilo é um engodo de Satanás para desviar. Então eu tenho que estar vigilante. Tá bom, isso aqui, tá bom. Ok, parece bom, mas vamos examinar à luz da palavra de Deus. Porque tudo, quando é colocado diante da luz, fica mais claro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os... Tudo diante da palavra de Deus fica mais claro. Então, é por aí. Então, 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios. É isso mesmo? Estou lendo no lugar certo? Ok. Está aqui. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, e eu vou botar aqui entre parênteses, que nunca dorme, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para... E ele diz assim, resisti-lhe firme na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Então, a Bíblia diz que nós temos que estar sóbrios e vigilantes, porque ele sempre está... pastor, o diabo já me esqueceu. É ruim. Se há alguém que ele não esquece, é alguém que declara a sua fé em Jesus. Se você declara a sua fé em Jesus, ele vai tentar atormentar a sua vida. E a única forma de você resistir a isso é resistir através do nome de Jesus e a fé na palavra dele. Porque se você for bater papo com capeta, desculpe a expressão que eu estou falando aqui, irmão, tem gente que acha que vai convencer o diabo de ser bonzinho. Não vai. O diabo é um diabo mau e Deus é um Deus bom. Diga glória a Deus. Essas coisas é como óleo e água, não se misturam. Então, o que eu faço, pastor? Resista a ele. Não vai bater papo com ele. Não vai dialogar, porque se você entrar nessa, você vai dançar. Ele é mais sabido do que você. Ele está no ramo alguns milhões de anos antes de você. Antes de você ser criado, milhões de anos ele já existia. E ele conhece a essência humana perfeitamente. Eu digo que depois de Deus, o maior psicólogo que existe é o diabo. Porque ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece aonde ele pode... E se você for tentar... O único argumento que vai fazer ele fugir de você é você dizer, a palavra de Deus diz assim, está escrito, e eu vou fazer o que a palavra de Deus diz e pronto, tchau. Aí ele vai embora, ele diz, eu não posso. Então, veja um outro texto, porque eu estou ensinando a vocês a fechar as brechas. Eu disse 1 Pedro 5, 8, agora 1 João 5, 18, não sei se já li, mas eu quero ler com você, um pouquinho à frente aí, quando trata deste assunto. Olha só. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, diga glória a Deus. Você tem certeza disso? Você é nascido, eu sou nascido de Deus. Um dia eu entreguei minha vida a Cristo e nasci de novo. Então, eu tenho essa certeza. Não mereço, foi a graça de Deus, mas a Bíblia diz,
Olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Em pecado. Há uma diferença entre pecar e viver em pecado. Pecar é quando você comete pecado por acidente. E viver em pecado é você saber que está numa vida errada e insiste na vida errada. Dá para entender isso? Diga amém. Então isso é viver em pecado. Então, vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda. E o maligno o quê? Não toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O sistema deste mundo, de egoísmo, de avareza, de violência, tudo isso que você vê acontecer no mundo é orquestrado pelo inimigo. O mundo inteiro jaz. Irmãos, o único lugar que ele encontra resistência é no povo de Deus, é na casa de Deus, é naquele que pratica a palavra de Deus. Aí ele encontra a resistência. Aonde há impureza, o diabo está perto. Talvez algum demônio tenha encontrado brechas para entrar na sua casa, está tendo toda a liberdade de ação e por isso a sua vida não acontece, as promessas de Deus fica amarrada. E eu quero esta noite terminar dizendo que temos que fazer duas coisas para ultrapassar esses obstáculos criados pelo inimigo. Primeiro, a Bíblia diz, não dê mais lugar a ele. Ele só entra porque você dá lugar. E você dá lugar porque as brechas estão abertas. Então, Efésios 4:27 assim, não dês lugar ao diabo. Eu não vou dar lugar ao diabo. É uma decisão racional, não é emocional. Eu não vou. Essa atitude minha, dá lugar a ele, permite a brecha, eu vou deixar de fazer. Ok? Ora, irmãos, se eu sei, se eu passar pelo outro lado da rua, eu vou ser tentado e posso cair em tentação, o que eu faço? Mudo de calçada. É isso que a Bíblia está dizendo. Vou mudar de calçada, não vou insistir. Aquilo ali eu já vi que dá lugar ao diabo. Se eu sei que um determinado assunto vai provocar ira no coração de uma pessoa, eu não vou tocar mais naquele assunto. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Não dê lugar ao diabo, não fique insistindo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, as nossas armas não são humanas, são espirituais, né? E diz mais. Segundo, o que eu faço para ultrapassar esses obstáculos? Confessar, arrepender-se, invocar o sangue de Jesus sobre a sua vida. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1:9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda o quê? Injustiça. Então, isso começa com um ato consciente, não é um ato emocional, é um ato consciente. Eu não vou mais deixar esta brecha aberta. Eu não sei se Deus, enquanto eu pregava aqui, o Espírito Santo, mostrou a você alguma brecha aberta. Você percebeu Deus te falando sobre alguma brecha aberta. Se você quer fechar essa brecha esta noite, e diz, pastor, eu preciso fechar essa brecha, me ajuda. Eu quero te ajudar em oração. Eu vou chamar você a vir aqui na frente, eu não quero saber qual é a brecha, importante é que você saiba qual é, e enquanto eu oro, você vai apresentá-la a Deus e vai dizer, Senhor, hoje eu vou fechar esta brecha em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração de renúncia, se for o caso, uma oração de confissão de pecados, se for o caso, uma oração invocando o sangue de Jesus para tapar as brechas sobre a sua vida, lavando você de todo o pecado. Se você quer fazer isso, sai do seu lugar, vem aqui agora, porque a hora é essa. Isso vai proteger você, e isso vai proteger a sua família, porque se o diabo não encontra brecha na sua vida, ele não entra na sua casa. Amém? Então, se Deus falou com você, vem, irmãos, isso
Se você foi tocado e não venha, você é apenas religioso. Então, você ainda tem muito que caminhar. Mas se você foi tocado, você diz, Deus está falando comigo, vem. Não deixa passar essa oportunidade, não. Há um comportamento entre os casais, quando você é casado, que ajuda muito a fechar as brechas. Chama-se orar juntos. Casal que ora junto, o homem ora, a mulher ora, as brechas vão sendo tapadas. Não é um orar e o outro ficar escutando, não. Ambos orarem. Porque na oração de comum acordo, a Bíblia diz que nessa concordância vocês se tornam fortes. Você, quando ora com a sua esposa e você ora com o seu esposo, você tampa a brecha, impede o diabo de criar mundos separados, individuais, e neste mundo criar uma fortaleza tremenda, porque é uma brecha. Então é um segredo também para tapar as brechas, amém? Vamos ficar de pé, igreja. Você que está aqui na frente, põe a mão no seu coração. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, esta noite eu percebi que eu tenho deixado uma brecha aberta. Diga para Deus qual é a brecha que você percebeu, você entendeu. E diga: Senhor, esta noite eu quero fechar esta brecha. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas fraquezas. E perdoa porque eu fiquei muito tempo, Senhor, alimentando esta brecha aberta. Diga: Jesus, conscientemente, nesta noite, eu quero fechar isso. E dizer que eu rejeito, a partir de agora, todas as propostas que o inimigo tem trazido por meio dessa brecha. Eu libero, Senhor, no meu coração perdão. Eu quebro agora, Senhor, todo engano do inimigo. Não vou deixar mais que o sentimento me torne um ébrio, ó Deus, achando, Senhor, que eu posso construir alguma coisa certa com sentimentos errados. Pai, em nome de Jesus, eu te coloco diante de ti e peço, me fortalece agora, me sustenta, me perdoa, Senhor. Diga: me lava com teu sangue, me purifica agora, Pai, porque sei, Senhor, que o teu sangue continua vivo, o teu sangue continua a purificar todos os pecados, do passado, do presente, e se porventura eu cair de novo, o teu sangue continuará a me purificar. Diga: Senhor Jesus, me dá esta força, esta sabedoria do alto, para enfrentar e fechar as brechas da minha vida, da minha casa. E eu digo agora: Satanás, tu foste desmascarado, e tu estás impedido, no poder do nome de Jesus, de penetrar por essas brechas e causar os danos que tu tens causado à minha vida e à minha casa, ao meu lar, aos meus familiares. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu rejeito toda proposição que tu tens trazido ao meu coração e digo: ficarei com a palavra de Deus, ficarei com a palavra de Deus, obedecerei a palavra de Deus, me submeterei à palavra de Deus, mesmo quando os meus sentimentos não estão muito favoráveis. Senhor, eu não vivo por sentimento, eu vivo pela fé na tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olha, Satanás, ele vem, aí você diz assim: ó, eu estava na presença do Pai, isso não faz mais parte da minha vida. Você vai sentir paz, força, alegria. Na medida em que ele vê que você levou a sério esse momento, ele perde a força.
perde a força e ele não consegue mais penetrar nas mentes. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todo o povo de Deus diga junto comigo: amém, amém, amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.